boa noite, seja bem-vindo a este especial informação que a SIC Internacional traz até si às quartas-feiras, naturalmente, e é sempre com muito prazer, aliás, às terças-feiras, à quarta-feira estou a pensar noutra coisa que não é verdade, mas como este programa realça aspectos muito positivos que acontecem todos os dias da semana, então decidimos convidar um conhecido empresário local, Luís Nogueira, é proprietário da Exit Realty Lucky Associates, toda a gente o conhece, e vamos falar hoje um pouco de real estate. Real estate, compra e venda de habitações. É importante que as pessoas saibam o que precisam para ter empréstimos, saibam como comprar, onde comprar e em que condições adquirir as suas propriedades. Pode contactar connosco através do telefone 973-589-3890, contactar-nos diretamente para a SIC Internacional. Este programa é indireto, portanto estamos em direto para todo o continente norte-americano. Portanto, qualquer parte deste país pode fazer perguntas, ainda que a compra e venda de propriedades não seja comum a todos os estados deste país. Há sempre perguntas, dúvidas que podem surgir e que as pessoas podem debater aqui numa conversa amena que vamos ter durante os próximos minutos. Luís Nogueira, muito boa noite, é um prazer ter-te cá. Boa noite, muito obrigado. Ainda que o Sporting não tivesse jogado hoje, às competições europeias, mas jogou o Benfica. Somos todos portugueses e naturalmente... O Benfica fez uma boa época. Uma boa época e hoje não foi muito mau o jogo, vamos lá ver. Mas vamos falar de real estate. A pergunta que se coloca logo de início é este o timing para comprar? E depois associa-se outra pergunta. É este o timing correto para vender? Interessa a uns vender, interessa a outros comprar, e esse equilíbrio geralmente é sempre decidido pela empresa imobiliária que aconselha naturalmente os seus clientes da melhor maneira. É este o timing, Luís Nogueira? Sim, muito boa noite. Eu penso que sim, eu já estou nisto há uns anos e já vi as coisas subirem, já vi as coisas descerem, e realmente o timing tão certo, tão balanceado, é difícil encontrar. E agora, presentemente, conseguimos encontrar esse timing certo, que é a altura própria para comprar casa, porque devido às condições de juros, e portanto os juros estão bastante baixos, há condições favoráveis. Muitos programas, não é? Muitos programas como havia de antes, portanto ainda se consegue comprar uma propriedade com 3,5% de entrada, os juros estão entre os 3,5% e 4% fixos por 30 anos, o que realmente leva a que o pagamento mensal seja bastante acessível. No aspecto de vendas, portanto os preços também estabilizaram, deixaram de cair, estabilizaram, subiram, até nos últimos anos tem vindo a subir e agora ainda mais, há mais procura, portanto há menos oferta, há menos propriedades para vender, os preços subiram um pouquinho, e eu acho que realmente não é fácil encontrar uma situação destas em que está balanceado e que realmente tanto está bom para comprar como está bom para vender. E nós realmente estamos agora a desfrutar um pouco dessa, depois de tantos anos de sacrifício. Claro. Eu tenho uma entrevista a sair contigo no Jornal da Luz Obrigado para a semana, e o título é este: há poucas casas nas nossas comunidades para vender. Isso é um problema para o setor da imobiliária, ou é um aviso para as pessoas que ainda estão indecisas e que devem, o mais depressa possível, tratar de encontrar a melhor opção de compra? Portanto, os dois aspectos, porque pronto, esse será um problema, porque havendo falta de casas e havendo mais procura do que a oferta, os preços geralmente sobem, e quando se sobem um pouco a inflação, e realmente depois há o problema que aconteceu aqui há muitos anos atrás, aqui há uns 8, 9 anos atrás, 10, em que realmente os preços dispararam. Eu penso que isso não vai acontecer, porque entretanto a construção nova está a ganhar caminho, as coisas estão mais ou menos no caminho certo e, portanto, a pessoa... Nada vai ser como antigamente? Não, porque agora está tudo muito mais... Aquela balbúrdia toda que houve, toda a gente comprava casa. Pois, porque antes, e sem condições. Antes era quase impossível não comprar casa, não é? Depois houve uma altura que era quase impossível comprar porque os regulamentos eram demais. Agora está estabilizado, ainda há facilidades, portanto... é fácil comprar uma casa desde que tenha trabalho, desde que portanto, o crédito seja mais ou menos... É isso que eu ia perguntar. Eu tenho, por exemplo, $20 mil que posso colocar em baixo de uma casa. Se tiver
crédito razoável, dado os 640? 40 por aí. Por aí. Depois, emprego, certo? Eu estou a tomar nota. E eram estas as condições, não era? Uma entrada inicial, tem que ter o trabalho, crédito e o emprego. crédito É e um possível, historial. com este dinheiro, ter acesso a uma casa Sim, de duas ou três famílias? uma casa muito boa, porque realmente se comprar a casa para viver, há certos programas, por exemplo, do FHA, em que compra com 3,5 de entrada. Portanto, se comprar uma casa de 400 mil dólares, 12 mil dólares. são 12, 15 mil dólares, menos de 20 mil dólares, consegue, portanto, comprar a casa. E fica a pagar conforme realmente os alugueres e Dá-me um os exemplo impostos. de uma propriedade que tenhas vendido onde a pessoa praticamente não pague, digamos, viva, não digo de borla, mas com uma renda acessível. Nós, ainda há pouco tempo, vendi uma casa nova de 3 famílias, portanto, não nas áreas melhores, mas uma área mais ou menos, casa por 400 mil dólares, a pessoa ficou a pagar, ficou a receber, portanto, ficou a viver de borla e a receber ainda 100, 150 dólares por mês. Portanto, Com 2 andares com alugados. os dois apartamentos alugados. Portanto, fica um juro fixo por 30 anos, dentro dos 4% ou um pouco menos. Isso vai com que realmente a pessoa comece a pensar: porque é que eu estou a pagar 1.200, 1.300, 1.500 dólares de aluguer se Esse dinheiro reverte. Exatamente, posso ir Para a buscar minha os meus 15 mil ou 20 mil dólares que eu pus em baixo dentro de um ano ou ano e pouco. Portanto, E depois não só beneficiando da valorização da própria casa, não é? Exatamente, porque entretanto depois temos a valorização da casa que a gente nunca pode garantir quanto é, mas pode ser entre os 7%. Mas a maioria das casas, por exemplo, não eram de Bound, compradas nos anos 70 por 40 mil dólares e 50 mil dólares, hoje valem 300 ou 400 mil dólares. Portanto, ou comparado aqui há 3, 4, 5 anos atrás. Sim, exatamente. sim. Também Isso é uma vantagem muito grande. Não se esqueça de ligar se tiver alguma dúvida. 973-589-3890. Agora, casas para vender. O que é que nós devemos fazer para poder vender melhor uma casa? Vocês costumam aconselhar as pessoas sobre os pequenos pormenores para que a casa possa parecer à primeira vista mais agradável para quem compra? Sim, exatamente conforme, portanto, a condição da casa, porque realmente a casa tem que ter um certo appealing, como se diz em inglês, e que realmente tem que ter as condições para que Pode a não pessoa... ter, mas pode passar a ter também. Sim, com uns pequenos toques, às vezes... Uma pintura, um arranjo... Eu geralmente dou sempre um exemplo para que as pessoas realmente mantenham as casas, em princípio, limpas, Claro. mais ou menos rejuvenescidas, como se diz, portanto, as coisas têm que estar a trabalhar. As águas, portanto, as cozinhas mais ou menos em condições. Depois as pinturas, realmente, que as pinturas são Claro. as pinturas dos pisos. Porque há casas velhas em que as pessoas compram e que metem-se meia dúzia de dólares, gastam entre 5 e 10 mil dólares, dão-lhe um beautification e pronto, depois revendem-nas por 40, 50 mil dólares a mais. Isto é como se faz lá em Portugal. É como vender o carro e fazer uma pintura nova, não é? Ou como ir à feira, comprar o burro, tosquiá-lo e depois vendê-lo já depois de tosquiado, já fica mais, já vale muito mais dinheiro. Portanto, as casas mais ou menos é a mesma coisa, embora sejam diferentes. O português sempre teve o vício de querer fazer melhor do que isso. Portanto, não só lavar a cara, como se diz. Há muitas pessoas que realmente lavam a cara à casa e depois É uma metem vantagem, no mercado. não é? Sim, em princípio, mas o português nós somos um pouquinho mais, gostamos das coisas até ao fundo, bem até ao fundo. Tira a parede antiga, mete o sheetrock novo, mete o piso novo em tile, gostam realmente das cozinhas e valorizaram, portanto nós em princípio fizemos... Nós fizemos milagres, sobretudo em Newark, em Elizabeth. E não só, como em todo o país. Porque rejuvenescemos todo o Ironbound e todo o Newark, Elizabeth, Kearney Harris. Nós demos volta a esta comunidade e transformámos casas que eram praticamente inabitáveis, depois dos conflitos raciais do final dos anos 60, transformámos estas terras em praticamente sítios dignos para viver, não é? Começaram realmente a usar o tijolo, as janelas redondas, portanto, a ter umas condições que não havia de antes. E, entretanto, a área começou a melhorar, os preços valorizaram
e as raízes ficaram bastante fortes, e nós hoje em dia estou, portanto, muito honrado disso, mas temos o nome de, não só em Newark, não só em Elizabeth, mas em outras cidades, de sermos realmente os pioneiros a crescer, as áreas crescerem, derivado realmente do nosso trabalho, da nossa... A vossa empresa do Exit Realty Lucky Associates nasceu há 25 anos. 26. Ou 26 anos. Vocês fizeram um excelente trabalho, foram também pioneiros na área da construção civil, na área do real estate, nas comunidades portuguesas. Quando vocês nasceram, havia uma ou duas empresas, e vocês deram um ar novo também ao setor, porque apresentaram projetos novos de venda muito, muito agradáveis e reuniram-se também de utensílios e ferramentas novas para conseguir abranger uma comunidade muito mais espalhada, não é? Nós, portanto, a idade era outra. Há 26 anos atrás eu ainda era um jovem, ainda tinha cabelos... Tinhas muito cabelo e tinha preto. Cabelo preto. Agora o cabelo mudou de cor, não sei porquê, ou as pinturas, mas nas alturas éramos, portanto, mais jovens, tínhamos bastante mais garra. De qualquer maneira, entramos numa altura também mais ou menos propícia, porque conseguimos descobrir que a cidade tinha uma lei que estava um pouco apagada e que ninguém usava, que era sobre o abatimento de taxas em 5 anos, na construção nova. E com essa descoberta, realmente, esse ordinance que para casas de 1 a 4 famílias havia esse tax abatement para 5 anos, nós explorámos isso, levámos isso um bocado a sério, como conseguimos, alguns construtores começaram a fazer algumas casas e depois foi quase como meter gasolina no fogo. Uma bola de neve, exatamente. Depois a construção não parou mais. Depois Newark foi para Elizabeth. Elizabeth adotou mais ou menos o mesmo sistema, embora o ordinance seja um pouquinho diferente, mas tem os 5 anos de tax abatement, e isso levou com que realmente a construção nova disparasse. Quando a construção nova disparou, muitos trabalhos aconteceram, muita gente, portanto, fez algum dinheiro, bastante dinheiro na construção, e a bola começou realmente a rolar. Foi a altura certa, entramos com o pé direito, como se diz, e entretanto houve anos, portanto, bastante positivos e magníficos. Só que entretanto depois realmente chegou-nos entre os 2007 e 2008 e era bom demais para continuar esta cavalgada, como se diz, porque tudo valia na altura e as pessoas ficaram um pouco greedies e, entretanto, toda a gente queria comprar, toda a gente pagava mais. E chegou uma altura que realmente os preços já não faziam sentido e as pessoas deixaram de perder os É verdade casas. que se vendiam casas nesse tempo 2 vezes por semana. A pessoa comprava, vendia a mesma casa, ganhava mais 10, 15 mil dólares. Eu, quando digo da mesma semana, digo uns meses depois. Houve, de facto, muitos negócios feitos assim, nessa altura. Na altura mal, na altura menos má. Na altura má. Que era considerada boa para quem, para o setor em si. Mas aquilo também era uma bola de neve que podia arrebentar a qualquer altura e arrebentou. Por falta de regulação do próprio setor. Que hoje em dia não acontece. É diferente. Hoje é impensável vender casas a pessoas que não tenham documentos, não sejam legais neste país. Exatamente. Porque não é possível. Em princípio não é possível. Mas eu vou-te colocar uma questão que é muito interessante. É que muita gente... é a pergunta talvez mais difícil que tu possas responder. Qual é a melhor cidade para comprar casa? Newark, Elizabeth, Kearney ou Harrison? Tem-me feito esta pergunta muitas vezes, eu vou transmiti-la. Ora bem, é conforme o budget, conforme a pessoa, pessoal, conforme a situação. Conforme a situação pessoal. Eu geralmente, quando me encontro com um cliente, faço quase como seja uma análise, um X-ray, porque, tal e qual como vamos ao médico, temos que explicar ao médico qual é o nosso problema. Eu geralmente tento aconselhar as pessoas conforme o problema das pessoas, conforme realmente a fotografia delas, em que diz-me, olha, eu meus filhos têm certa idade, eu preciso de uma escola mais ou menos boa, tenho um carro bom, preciso de um driveway, eu trabalho aqui, o que é que vais fazer? E depois eu tenho algumas perguntas. O que é que pensas fazer nos próximos 5 anos? O que é que pensas fazer? Portanto, queres comprar a casa
por um ano, queres ficar aqui muito tempo, queres pensar em... Porque eu geralmente dou sempre, por um pouco de experiência que eu fiz assim, eu digo sempre às pessoas, comprem primeiro uma casa de 3 famílias. Está a comprar a primeira vez, compra a casa de 3 famílias. A área é importante, mas às vezes não é tão importante como realmente portanto, o sistema económico. Se para a pessoa é mais importante a parte familiar e a área, então vamos nesse ponto. Se para a pessoa é mais importante a parte económica, então vamos noutro ponto. Mas eu geralmente digo sempre à pessoa, ao cliente, compra uma casa de 3 famílias, fica lá 2, 3, 4 anos, depois compra de 2, fica com aquela de 3 que ajuda a outra, e depois passa 3, 4, 5 anos, compra de uma família e as outras 2 já pagam a mortgage, portanto, o pagamento da uma família. Isso é praticamente a história do Ironbound? 3, 2, 1, exatamente. Exatamente, porque as pessoas começaram por sediar aqui e a pouco, nessa tua maneira de explicar, começaram-se a afastar por outras comunidades. Portanto, tiram a recruta aqui e vão fazer a especialidade no outro lado. É porque é bom, portanto, geralmente as pessoas têm sempre, nós imigrantes, temos o sangue na guerra, como se diz, e queremos sempre um pouquinho mais. Nunca estamos satisfeitos. E o português é assim, é o sangue luso, talvez, que nós não queremos ficar só, I don't want to settle, não quero ficar por aqui. E depois de termos uma casa aqui, já queremos outra ali, depois já queremos outra ali. Só que, entretanto, na questão de Newark, e mais especificamente no Ironbound, é tudo muito conveniente. Há conveniências, há pessoas que realmente dizem, eu não gosto de Newark, mas há muita conveniência em viver em Newark. Não te esqueças do que vais a dizer. É possível pessoas que passaram de Newark para outras comunidades que um dia mais tarde regressam ao Ironbound? Já está a acontecer. E é possível que aconteça, porque vou dar exemplos de, como eu próprio e muitos amigos meus, que realmente têm uma propriedade em que pagamos 20, 25 mil dólares em taxas. Temos 2 acres de terreno que dá bastante trabalho. Já não tenho tempo para cortar a relva. Mas falta-te o cafezinho, a meia de leite e a torrada. Exatamente. E depois não é só... a fruta ali ao virar da esquina. Que eu estou em Newark às 8, 8 e meia da manhã. Estou em Newark até às 8, 8 e meia da noite. Fins de semana, geralmente, ao sábado é aqui que a gente se encontra para comer o bom bacalhau, para comer o cozido, para irmos às compras, para ir aqui. Depois, geralmente, o domingo é um dia mais de descanso, para ir à missa, portanto, mas muitas vezes tanto vamos à missa em Warren como vamos à missa em Newark. Portanto, a religião é a mesma e, de qualquer maneira, há igrejas por todo o lado. De qualquer maneira, isso vai acontecer, está a acontecer e vai acontecer mais, porque realmente as cidades estão a crescer, estão a melhorar. O aspecto da localização de Newark é muito conveniente, em que realmente as pessoas, às vezes, não sabemos bem o que temos e não damos o valor ao que temos, porque há muita gente que adoraria viver aqui. Nós estamos realmente 10 minutos de Nova Iorque, comboio ou de carro, temos aqui o aeroporto a 5 minutos, temos o porto de Newark. Sim, mas quem vive em Warren ou em Watchung ou noutra área tem mais dificuldades em encontrar o que precisa ao virar da esquina. Tem que conduzir geralmente algumas milhas para conseguir ter aquilo que parte daquilo que tem aqui. E depois há uma coisa que não consegue ter, é o bom dia. Porque nós passamos da rua e dizemos bom dia a toda a gente e isso não acontece muito bem aí pelos sítios que têm 2 hectares de terreno ou 3, porque é muito difícil de encontrar depois vizinhos. Não se esqueça de ligar para nós se tiver alguma dúvida. O nosso programa hoje é mais explicativo que outra coisa e tiramos para já o sumo de uma coisa que é muito importante. O Conselho de Luís Nogueira, comprar casa de 3 famílias, depois passar para 2 e passar para 1. Continua a ser um velho conceito, mas um novo conceito. Porque tem possibilidade também de ter o tax abatement por 5 anos, casa nova, casa que vive, a sua primeira casa, e tem essa vantagem que o vai ajudar muito. Mas falando de comunidades e de locais, como já hoje me perguntaram, se era melhor viver em Newark, Elizabeth, o Luís explicou muito bem quais são os vários fatores que limitam ou não limitam as pessoas a obter casa numa outra área, mas eu vou dar o exemplo, por exemplo, de Norte Newark, uma área onde antigamente os portugueses nem pensavam em pôr os pés e começaram agora, há muito pouco tempo, eu diria há alguns anos, a sediar-se também numa área que não era culturalmente a sua área, que é Norte Newark, hoje com prédios novos, exatamente como no Ironbound, casas novas, e sem problemas aparentes. Portanto, eu acho, e continuo a comungar dessa ideia de que a área é boa, nós é que tornamos essa área boa?
Exatamente. Nós, portugueses, falamos em portugueses, Sim, na claro. comunidade portuguesa, fomos pioneiros em muita coisa e, portanto, North Newark foi uma delas, em que realmente a área não era tão boa. Havia áreas em North Newark que eram mais ou menos jeitosas, já havia italianos e forastilos, é uma área maravilhosa. Sim. Mas o português foi além disso. O português começou em áreas que eram, por serem mais baratas, mas desenvolveram-nas, que eram áreas menos boas, onde havia muitos hispânicos, mesmo africano-americanos. E hoje, portanto, as suas variedades continuam a valer e estão portanto, bem. subiram a área, destemidos, nunca tiveram medo realmente, porque o português é mesmo assim, vem do trabalho, vai para casa... Claro, e não causa problemas nem sarilhos, não é? E não anda muito por fora na rua para não arranjar problemas. Portanto, nesse ponto, fomos os pioneiros também nessa parte de North Newark. Falaste há pouco de uma coisa que era interessante, que era as casas de 3 famílias, primeiro 2 famílias e uma família. Continuas a aconselhar os teus clientes a comprar a sua primeira casa de 3 famílias para garantir a sustentabilidade da mesma? Pronto, é assim, se realmente, conforme a pessoa, portanto, há pessoas que não querem lidar com inquilinos. Eu tenho amigos meus, ainda a semana passada tive um primo meu que queria investir e queria comprar uma propriedade, e eu realmente dei-lhe o conselho mas ele não quer lidar com inquilinos, a não ser realmente condomínios, porque é mais fácil, porque torna-se menos problemas de manutenção, portanto é conforme a pessoa. Há pessoas que realmente pessoas não se de idade importam. geralmente já não se preocupam muito. Pessoa de idade, o que é que achas? Quer Qual um é que chamas a condomínio, idade? não é? Que é 80, 90? Não, estou a falar de 70 e tal, 80, 65, 70, 80 anos. Pessoas já não podem tratar da relva nem da casa. Essa preferência vai para os condomínios também? Para não terem chatices? Mais uma vez, é sobre a pessoa. Portanto, eu tenho um cliente com 75 anos que ele não para de comprar, quer sempre comprar, está no sangue. E ele, portanto, não anda lá a pintar, mas vai sempre ver. Gosta de ver, gosta de saber, Mas tem gente a trabalhar para ele e entrega realmente a companhias de management que fazem realmente a manutenção. E, entretanto, a pessoa não é com idade, mas, portanto, claro. é conforme... Gosta da sua privacidade e da sua casa de uma família. John, muito boa noite. Como está, Elizabeth? Olá, Viva. tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Boa noite. Estou bem, graças a Deus. Então? Olha, era só, eu gostava de relembrar aí o Luís Pires e o Luís Nogueira também, porque realmente nós estamos numa boa cidade para viver aqui, perto de nós. Claro. Chama Kenworth. Kenilworth, sim. Kenworth. É realmente a melhor cidade para se viver na nossa área aqui do estado de New Jersey. Porque é uma cidade republicana e em que eles olham para os nossos direitos e que realmente nós hoje ainda temos umas taxas ali bastante baixas. É? Porque E fica a quanto tempo? Está aí, sabe muito bem que realmente isso acontece. John, quanto tempo é que você está? Isto é entre Union e Roselle, não é? Não é entre Union e Roselle. Exatamente, tem que unir. Pois, quanto tempo é que o senhor demora a chegar aqui no Newark? Quarto de hora? 20 minutos? 10 minutos. Então, 10, 15 é simples. 22 ou no... Claro, ao Parkway. Claro, e Kenilworth é uma comunidade que já tem bastantes portugueses, não é verdade? Sim, tem bastantes, e por isso é que eu digo. Estávamos a falar aqui, eu ouvi os dois Luís a discutirem sobre isso, sobre a questão do melhor cidade aqui pertíssimo para nós. Realmente falou-se em Watchung e outras áreas. É lógico que Watchung é uma zona totalmente diferente. Claro. Mas nós estamos no 68, às vezes é bastante acentuado. Agora, nós estamos a ver aqui, realmente pertinho de nós, aqui que é uma comunidade em desenvolvimento, não é? Em que muita gente pode procurar ali aquele bocadinho porque realmente é um espetáculo. Vamos perguntar ao Luís. Muito bom, eu adorava. Vamos perguntar ao Luís mas não tenho. o que é que ele pensa do Watchung, John. Obrigadíssimo pela sua chamada. Kenilworth. Aliás, Kenilworth, qual é a tua opinião? Portanto, eu não quero que realmente a ideia trespassem como estamos a vender no Work só. Claro. A ideia era perguntar exatamente, até para as pessoas nos dizerem qual é a área que pensam ser melhor para as pessoas adquirirem a sua casa. Era uma boa questão e é uma boa questão lá para casa. Portanto, eu tive uns escritórios em Kenilworth, depois na altura em que realmente
as coisas mudaram e o mercado voltou e nós, entretanto, depois fechámos esse escritório. Mas Kenilworth é uma das áreas fabulosas aqui na área. Excelência, não é? Porque, pelas condições que tem, que está perto de tudo, as taxas são boas, é uma cidade bastante calma, com quase boa sem proteção crime, policial, não tem problemas. Mas quem diz Kenilworth, mesmo ali perto, Roselle Park, Clark, Colónia, tem Garwood, são tudo boas cidades, mesmo Union. A Union tem... Claro que é um aspecto muito curioso, porque eu conheço alguns agentes de autoridade, alguns são portugueses na área de Claro, e o tempo de resposta de uma unidade policial a qualquer problema que haja em Claro é 1 minuto. Portanto, é muito pequena a cidade, está muito bem protegida. Os polícias não têm nada que fazer? Não têm nada que fazer, respondem rapidamente. Aqui no Newark a situação é bem. Kenilworth deve ser praticamente a mesma coisa. Exato. Não, mas fora disso e temos mais para expandir. Temos Lyndhurst, temos North Arlington, temos Rutherford, portanto, aqui na área mesmo, Nutley, é uma boa cidade. Nutley. Há um leque que realmente de muito boas localidades para viver. Olha, e quando ouvi falar do West Orange, atenção, que não é tão mau como o senhor pensa. O West Orange tem áreas muito boas. E, portanto, caras também, porque há partes em West Orange que é caras. São muito em caras. Kenilworth, como o Sr. John está a falar, é onde se encontra ainda casas mais ou menos que não são muito caras. Sim. Portanto, as taxas não são caras, as casas não são muito caras, mas não há muita casa para vender. Como em qualquer outra cidade jeitosa, que não há muitas casas para vender. Portanto, a procura continua realmente alta e não há tanta oferta. De qualquer maneira, é conforme o comprador, porque há pessoas que... O que é que fazem encarecer as casas? É Nova Iorque. As pessoas têm que se expandir. Este mercado, agora, atualmente, é o que está a acontecer, porque realmente os preços em Nova Iorque dispararam, está fora de controle. Estamos a falar em Nova Iorque, não só em Manhattan, estamos a falar em Queens, em Brooklyn, em Bronx. Nós temos clientes de Bronx que vêm para cá comprar e realmente é muito mais barato aqui em New Jersey. Jersey City está também... A arrebentar, tal como o Boca, não é? Como o Boca. Portanto, não queria só falar em Newark, mas pronto, Harrison, por exemplo, também já está a ficar... Harrison... já não falo disso, Newark. Mas Harrison e Newark realmente portanto, estão sem espaço. Claro, porque... derivado realmente aos transportes, é quase como se seja uma aldeia de Nova Iorque, um borough da cidade. E Harrison está realmente sem espaço. Portanto, fora disso, temos, a partir daí, depois tem os Kearney, tem Newark, tem Elizabeth, tem onde o comboio passa, a linha do comboio, sim. Onde passa a linha do comboio, realmente está tudo a explodir, porque os preços em Nova Iorque subiram demais e realmente agora aqui fica-se um pouco mais confortável. E isso origina que realmente o mercado esteja a melhorar, que esteja a voltar e que há mais procura, porque há mais dinheiro realmente a vir lá do outro lado. Falámos de Elizabeth, as notícias hoje também não são animadoras, com aumento provável, aumento que é como quem diz, com uma reavaliação pré-anunciada pelo Estado. Há 39 anos que a cidade não tem reavaliação. Isso até certo ponto é importante que as pessoas saibam, a reavaliação não é aumento de impostos. Digamos, é equilibrar o prato da balança. Há casas que estão muito baratas, em termos de impostos, há outras que estão caras demais. Portanto, eles vão ter que encontrar, na reavaliação, um ponto de equilíbrio, não é? Tal como aconteceu em Newark. Sim, o orçamento tem que ser estabelecido, mas de qualquer maneira não há que entrar em pânico, porque quando há reavaliação, quer dizer que há uma nova... portanto, eles têm que limpar o que está, porque realmente os valores que estão nos livros são muito baixos e o tax rate é muito alto. Portanto, se os valores aumentarem, o tax rate desce um pouquinho. Entretanto, há propriedades que até podem não subir, podem até Eu até gostaria de transformar o nome de reavaliação por reajustamento. É uma forma mais simpática de falar na reavaliação. E a reavaliação não vai assustar, e agora vamos passar com a indicação da nossa produção, uma área que é muito interessante para a juventude, para os jovens. Os jovens vão comer desta marmita das 3, 2, 1, ou há jovens que vão logo diretamente para uma família, que é
na base daquilo que tu me disseste de princípio, os portugueses querem sempre mais e mais e mais, e hoje em dia os jovens já aparecem só com o mais. Querem logo, à partida, qualquer coisa melhor do que os outros têm. Certo, isso os millennials, como se chamam, estão a vir com uma concepção completamente diferente. Ou já não compram um Volkswagen, compram um Mercedes e BMWs, talvez sempre a sonhar com Ferraris, não é? Também talvez nem pensem talvez em carros, talvez... É um exemplo em relação à casa. Exatamente, mas hoje em dia os millennials estão com uma concepção um pouco diferente, porque a maioria da construção nos últimos anos, e portanto que vai novamente continuar, está a acontecer muito nos prédios de apartamentos para alugar. Porquê? Porque realmente os millennials, as pessoas novas, os meus filhos e os teus filhos, vêm com uma concepção completamente diferente. Não se querem preocupar muito, preferem pagar aluguer. Até constituir família. Mudam muito, portanto, de uma cidade para outra, de um estado para outro. Não querem realmente um commitment por muito tempo, e isso origina que realmente haja mais procura de apartamentos, e entretanto os alugueres sobem e subiram bastante. E é possível que subam mais porque realmente há muita procura de apartamentos para alugar. Hoje em dia os bancos, se formos lá com um projeto para fazer este projeto aqui de 50 condomínios, é difícil o banco emprestar dinheiro, mas se for o mesmo projeto de 50 apartamentos para alugar, o banco não tem problema nenhum em emprestar dinheiro. Portanto, os bancos pensam que realmente o mercado de aluguer vai continuar forte nos próximos anos. De qualquer maneira, novamente, é conforme a pessoa, é conforme a cultura, é conforme o emprego também que tem. Emprego, exatamente. Porque há empregos que obrigam a deslocações, certo, que obrigam a mudarem-se de uma cidade para outra ou para outro estado. Os empregos também não são muito estáveis como eram há 10 ou 15 anos atrás. As pessoas também se preocupam um pouco com isso no início de vida. Exatamente, portanto, nesse ponto... Estou a falar de juventude. Nesse ponto da juventude que realmente procura mais estarem confortáveis, estarem sem dores de cabeça, estarem sem aquela... tenho que pagar ao banco. De qualquer maneira, tenho que pagar o aluguer todos os meses. E os alugueres hoje em dia estão caros. Há apartamentos em certas áreas que estão a ficar fora de controle. Em Harrison, em Elizabeth, mesmo aqui em Newark, está a ficar fora de controle. E as pessoas, quando têm que pagar 2.000, 2.200, 2.500 por um aluguer, mais vale pagarem por uma mortgage, não é? Agora, o problema é este, é que por essa linha de ideias e pelos aumentos de alugueres que têm sido, sobretudo, concentrados junto à estação, à Penn Station, em que as pessoas possam andar para a sua estação, para a estação para poderem apanhar o seu comboio, a pergunta que se coloca é isto: o que é que vai acontecer aos portugueses do Ironbound que não têm condições para pagar $2.400 ou 2.500 por um aluguer? Essa é a pergunta que se coloca. A mim, eu não penso que os portugueses possam ter esse problema. As áreas são definidas em todas as cidades. Há áreas melhores, há áreas mais caras e áreas menos boas. Portanto, há pessoas que realmente possam não ter possibilidade de pagar um aluguer de $2.500 na ferry, mas podem ir num apartamento novo, mas podem pagar 1.200, talvez. Um bocadinho mais longe Um pouquinho mais longe da área da ação. E num apartamento que não seja novo. Não tem ar-condicionado central, não tem 2 casas de banho, não tem estacionamento, portanto, já têm que viver noutras condições porque não podem pagar os 2.500. Nós temos o exemplo aqui em Harrison, vai do outro lado do rio, em que há apartamentos ali que já está fora de controle. Já fora estão de controle. $2.700, $3.000. E pagam, se têm um cão, pagam extra, têm que pagar extra pelo estacionamento, têm que pagar extra por usar isto ou usar aquilo. Portanto, isso vai realmente, portanto, das possibilidades da pessoa. Se a pessoa tiver a possibilidade e queira, não, eu quero viver aqui, eu posso, então é nesse ponto que vai. Se não, realmente pode viver na mesma área, mas talvez num apartamento menos bom. Não é? Menos bom. Curioso também é quando se pede no jornal, e vemos isso nos jornais, $400.000 por uma casa, pedem 380 mil. Esse nunca é o preço final.
O que é que as pessoas podem oferecer quando uma casa, por exemplo, 380, 400 mil, é sempre tendência de quem compra a oferecer um pouco menos? Isso obedece também ao vosso conselho em relação àquilo que as pessoas devem oferecer por uma casa que está listada por 380 ou 400 mil dólares? Olha, uma das razões que eu, portanto, adoro esta profissão é porque realmente é sempre um challenge. Nós nunca sabemos exatamente como é que está hoje, como é que o mercado está, quanto é que poderá valer. Nós temos uma ideia geral, fazemos uma análise, fazemos alguns researches, temos computadores em que dão-nos quase toda a informação que necessitamos. De qualquer maneira, as casas nunca são iguais. Claro. Não sei que seja realmente um bairro de casas igual, esta foi vendida por 400, então esta vale 400. Sim. Porque mesmo que tenha ouro lá dentro, esta não vale 500. Esta foi vendida por 400, é igual, vale mais ou menos. Fora disso, as casas são diferentes. Uma tem os banhos novos, tem as cozinhas modernas. Granito, etc. São diferentes. Portanto, nós quando damos uma ideia ao vendedor quanto é que poderá vender a casa, é mais ou menos pelo valor real que poderá vender. Não quer dizer que não possa estar um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo. As ofertas são... Mas vocês aconselham, não é? Sim, nós temos, portanto, profissionalmente temos conhecimento para dar realmente mais ou menos um preço do que é que valerá. Há pessoas que eu posso dizer, olha, a tua casa vale 400, mas ele diz-me, não, eu por menos 450 não vendo. Então a gente poderá pôr a casa a vender por 450 e esperar ofertas, né? Há outra maneira em que muitos brokers estão a utilizar, que é, olha, a casa vale 400 e vamos pôr 385, porque a gente sabe que vai haver uma luta, haver uma guerra para aquela casa. Há quem ofereça mais 3 ou 4 mil. Portanto, é a tendência oposta. 3 ou 4, vamos 5, subir, 10, vamos subir em vez de descer. Não é? Eu tive agora, há bem pouco tempo, nos últimos 4 meses, uma guerra dessas com uma pessoa da família, em que por 3 vezes nós pagámos 10 mil dólares a mais do que o que estavam a pedir e não conseguimos a casa, porque havia muita procura, a casa estava relativamente bem localizada, com o preço bastante, portanto, estava certo, até um pouco abaixo, e houve uma guerra, havia 6, 7 pessoas interessadas em que pagaram 20 mil dólares, 30 mil dólares a mais do que o que estavam a pedir. Isso está a acontecer novamente. Portanto, nós nunca poderemos realmente dizer, olha, oferece 10 mil dólares ou oferece 5% a menos, ou é conforme. As situações são completamente diferentes de caso para caso. Houve hoje o diretor de impostos da Câmara de Elizabeth, disse hoje uma coisa muito curiosa, que não podemos esperar que uma senhora idosa de 80 anos diga que a sua casa é cara ou que não tem onde viver, quando comprou a casa, ela já valorizou 20 ou 30 vezes. Sim. Portanto, o que interessa aqui, sobretudo nas comunidades, é que as pessoas tenham a noção de que não fiquem à espera pelo último momento para vender ou sempre à espera que o mercado esteja melhor, porque muitas vezes à espera e depois temos um problema de haver uma bolha, como aconteceu em 2007, 2008, em que as casas desvalorizaram. E havia pessoas que me diziam assim, eu fui vender a minha casa, que chatice, podia ter vendido logo e afinal de contas fiquei com ela, porque eu queria mais e mais. Só que ele esqueceu-se é que essa casa tinha custado exatamente 20 ou 30 mil dólares ou 40 mil dólares e valia já 400 mil. E acabou por passar a valer 300. Sim, pronto, realmente quando houve essa... É saber o timing. Exato. E eu acabo este programa exatamente com essa resposta. É o timing certo, tenho que pensar em tudo aquilo que o Luís disse hoje. A entrada inicial, os juros, a possibilidade de 3 famílias, 2 uma, o local depende do seu conceito de familiar e pessoal e financeiro, e depois a partir daí, com 640 ou pouco mais que isso, com uma entrada inicial de 3,5% ou 4%, e pode pagar uma renda muito acessível ou não pagar, dependendo do aluguer que fizer dos 2 apartamentos que tem na sua casa. Este é o somatório de tudo aquilo que é importante as pessoas saberem. Certo, exatamente. Estamos mesmo. Lucky Exit Realty, 2 escritórios, Elizabeth e Newark. Certo. Newark, a morada, só me falta adivinhar o número. 290 da Ferry Street. 290 Ferry, já sabem onde é que é, em frente ao antigo Petmark. E depois temos Elizabeth com a morada 640 da Newark Avenue. Da Newark Avenue. Pronto. Ficam com a explicação. O Luís está sempre disponível com este ar que ele tem, assim, sportinguista, que é calmo, para atender as pessoas. Portanto,
pense bem, talvez seja a melhor altura para comprar, e ele aguarda com certeza a sua visita, e os seus quase 50 colaboradores ajudam nessa terrível tarefa de decidir aquilo que hoje nós aqui mais brejeiramente explicamos e que muitas vezes até parece ser simples, mas não é. Mas ele lá está para o aconselhar. Na próxima semana temos Você e a Lei, com Moisés Absan, é no dia 12 de abril, estaremos aqui, também objetivamente, é uma terça-feira, à quarta é a Ronda Comunitária, portanto é aquilo que temos para lhe oferecer com muito gosto, com muito carinho. Luís, muito obrigado pela tua presença hoje. Muito obrigado, então. A gente vê-se um dia destes. Um abraço, até para a semana.